Como são belos pés do mensageiro que anunciam a paz. Como são belos pés do mensageiro que anunciam o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada na face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dar a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente lembra o ensinamento prático de Jesus, e que ele de fato é muito prático. Domingo passado, a gente lembra que foram as bem-aventuranças narradas por Lucas, onde ele dizia: bem-aventurados vós os pobres, e dizia: ai de vós os ricos. Hoje, nós temos esse ensinamento muito prático também, difícil, mas nós já sabemos que não é fácil ser cristão. Não é fácil ser cristão. É uma vocação, ser cristão é um chamado de Deus para todos nós. E quando a gente decide ser cristão, a gente já decide ser diferente. Hoje tem muito barulho aqui em torno. Quando
Quando a gente escolhe ser seguidor de Jesus, a gente já sabe que vai ter cruz. Não existe seguimento de Jesus sem cruz. E quando você sentir a cruz pesar nas suas costas, na sua vida, não jogue ela fora não. Porque essa é a sua. Jesus já carregou a dele. Essa é a sua. Todos nós cristãos que resolvemos de fato ser seguidor de Jesus, ser cristão de verdade, nós já sabemos que a cruz faz parte. Não é surpresa para nós. E é uma exigência muito grande. Hoje ele vai colocar, Jesus nos apresenta na prática o que é ser cristão, que nos distingue dos outros. Aí vai pegar o exemplo do rei Davi. Quando a gente estava lendo o livro de Samuel, o livro dos reis, a gente acompanhou a história, o drama entre o rei Saul e Davi, que por causa do ciúme do rei Saul, porque Davi foi crescendo cada vez mais diante da população, o rei Saul teve ciúme e começou a perseguir para matar para matar Davi, que já era ungido, mas estava esperando o seu posto. Davi teve que fugir. E Saul foi persegui-lo. E na leitura de hoje tem exatamente o momento em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, já que estavam em guerra, mas para ele prevalecia mais a lei de Deus, que dizia: ai daquele que ferir o ungido do Senhor. Ai daquele que ferir o ungido do Senhor. O rei Saul era o ungido do Senhor, estava lá dormindo. Davi chegou, pegou a lança dele, pegou a vasilha de água, o cantil de água, levou para longe. Quando ele olhou, cadê? Onde é que está? Davi disse assim: está aqui. Eu tive a oportunidade de lhe matar e não lhe matei. Porque era fiel à palavra. Então esse é um grande exemplo de perdão, um grande exemplo de amor ao próximo, lá no Antigo Testamento. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus atualiza tudo isso com a própria vida. Com a própria vida. Jesus não ensina nada que ele ainda não tenha vivido. Tudo o que ele ensinou, primeiro ele vivia, depois ele ensinava. E quando ele, na leitura de hoje, vai apresentar quais são os critérios para ser cristão, ele vai dizer: amai, primeira coisa, amai os vossos inimigos. Ora, comumente a gente sabe que a gente tem que amar os amigos, e ainda tem gente que diz, e odiar os inimigos. Nosso Senhor começa dizendo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Imagine aquela pessoa que levantou um falso bem grande a gente, e a gente então perdoar e até rezar pela santificação daquela pessoa, não é fácil. Mas quando a gente conhece a verdade, quando a gente está na verdade, a gente entrega a Deus, usa de misericórdia. Sabe o que não vale? A gente guardar tudo isso no coração, aquela mágoa, aquele ressentimento, e vai guardando, e guardando, e guardando. Quando a gente menos espera, a gente adoece. Então a gente precisa resolver. Até porque a decisão de amar é nossa. E o que Jesus pede é que a gente ame até os inimigos. Quem mais ajuda para a nossa santificação não são os que aplaudem a gente, não. Os que mais ajudam para a nossa santificação são os que nos perseguem,
são os que inventam coisa, são os que tiram o sossego da gente, porque eles nos ajudam mais na santificação da gente. Que a gente tem vontade de matar e a gente não mata porque o Evangelho diz, não mate, tem que amar os inimigos. A gente tem vontade de dizer, sabe de uma coisa, eu vou desprezar, quero mais saber não. Mas o Evangelho vem e diz, amai os vossos inimigos e fazei o bem a quem vos persegue. Eita! O mundo ainda hoje diz assim, ó, pagar o mal com o mal, bateu, levou. Aí o Evangelho de hoje vai dizer, se alguém bater na tua face direita, oferece também a esquerda. O problema é que tem muita gente já machucada dos dois lados. Muito machucada dos dois lados. Já não tem mais nem o que oferecer. Mas nosso Senhor diz, perdoe, perdoe. Seja misericordioso como o Pai Celeste é misericordioso. Pois então, queremos seguir Jesus? Queremos. Então, a gente vai colocar em prática o que Ele pede, o que Ele diz hoje para todos nós. Aí São Paulo, assimilando tudo isso, na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai colocar a diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão era terrestre, veio da terra. O que foi que nós herdamos do homem terrestre? Nós herdamos o pecado, herdamos o mal, herdamos a concupiscência. Aí veio o novo Adão, Jesus Cristo, que é o espiritual, o Adão espiritual. Nós herdamos também de Jesus Cristo o novo Adão, o céu, a espiritualidade. Saímos da carnalidade da terra simplesmente e agora o nosso destino é o céu. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todas as coisas contra você. Alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. E a gente oferece a nosso Senhor. Ao invés da gente eliminar a pessoa, ao invés da gente deletar a pessoa, da gente bloquear, da gente isso, aquilo, outro, a gente vai ali, ó, aguentando, vamos vencer com o amor. Então, é oferecer a outra face. É a experiência de, no dia a dia, a gente ir oferecendo a outra face. E se for preciso silenciar, é melhor silenciar, é. Até porque quando a gente abre a boca, diz muita coisa que fere. E o que a gente diz é pior do que uma bufetada. Fere profundamente. Então, tudo isso já nos preparando para o que nós vamos vivenciar na quaresma, na outra semana, que é tempo de conversão. Então, quer seguir Jesus Cristo? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a ouvir o Evangelho, compreender e colocar em prática, para poder a gente gerar o testemunho que vai me santificar e santificar os outros também. Última coisa, Jesus termina o Evangelho de hoje com a regra de ouro. Tudo o que você quiser que os outros façam a você, faça primeiro aos outros. Trate os outros como você quer que os outros lhe tratem. É a regra de ouro que nosso Senhor coloca hoje no Evangelho, para a gente então viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio